Igreja, é um prazer podermos estar aqui no último domingo desse mês da família, um mês que foi abordado vários assuntos relacionados à família, que outros pastores a cada domingo trouxeram uma mensagem grandiosa, uma mensagem fortalecedora para as famílias de nossa igreja, para todas aquelas famílias que tiveram a oportunidade de assistir e participar das nossas celebrações. Mas é um mês também que a gente celebra o aniversário do nosso pastor. Na última sexta-feira, ele completou 5.2, o pastor Elmer, e é uma alegria ter o pastor Elmer como nosso pastor, poder desfrutar junto com ele desse ministério que Deus colocou em seu coração. Parabéns, pastor Elmer, que Deus abençoe toda a sua família, que Deus dê imensa sabedoria para o Senhor e continue com firmeza, com amor, nos liderando neste caminho, neste chamado que Deus deu ao seu coração. E eu gostaria de desenvolver um pouco, no dia de hoje, a importância do ensino, da educação na família. Sabemos que a família é um ambiente natural de ensino. Nós ensinamos quando falamos para os nossos filhos, nós ensinamos quando fazemos alguma coisa, e todas as coisas, todos os exemplos que acontecem dentro do nosso lar é o ensino para nossos filhos, que pode gerar coisas boas no futuro, mas também, infelizmente, pode gerar coisas ruins. Mas a família é esse grande ambiente de ensino. E o ensino, como eu falei, não é só nas palavras, é nas nossas ações, é naquilo que se vê de nós, é também coisas que a gente faz oculto, que parece que nossos filhos não percebem, mas eles com certeza percebem. Ou a nossa forma como a gente trata as pessoas, tudo isso é ensino. E a criança capta todos esses ensinamentos, como eu falei, para o bem ou para o mal. Quando nós tínhamos uma sociedade mais rural, a família era muito mais presente na educação dos filhos. Até porque, mesmo que o pai passasse o dia fora no campo, muitas vezes levavam os filhos um pouco mais velhos e normalmente a mãe ficava cuidando das outras crianças. E mesmo que o contato entre os pais e os filhos não fosse muito grande, fosse poucos contatos, porque eles passavam um dia no trabalho, mas eles não tinham outros locais onde absorver ensinamentos. Então era natural que os filhos apenas aprendessem com os pais. Famílias moravam distantes uma da outra e não tinha internet, poucos tinham televisão. Na verdade, em 400 e poucos anos do Brasil, não existia televisão, né? Não existia televisão ainda. Então, a única forma que o filho tinha de aprender era com seus pais, mesmo com aquele pouco contato que ele tivesse. Mas, normalmente, as mães cuidavam e criavam os filhos. E a educação era baseada na figura materna. Com a urbanização da sociedade, com esse ativismo da pós-modernidade, com até a independência das mulheres que passaram a trabalhar, houve, claro, um tipo de, podemos dizer, de terceirização no ensino nas famílias. Então, os pais hoje no corre-corre, os filhos também no corre-corre. E também todo o advento da tecnologia fez com que, de certa forma, a educação dos filhos fosse passada para terceiros. Então, nós temos hoje avós cuidando de filhos, empregadas cuidando de filhos, a televisão ensinando filhos, um ambiente muito mais próximo, família com família, muitas vezes até na mesma casa moram 3, 4, 5 famílias, como nós temos muitos exemplos como esse em algumas cidades brasileiras. Então a educação passou a ser compartilhada e os pais perderam, de certa forma, a primazia na educação. Hoje, até muitas escolas têm discutido esta situação, porque alguns pais jogam para a escola essa primazia da educação, como se a escola fosse responsável em educar, ensinar o conceito moral, o conceito ético para os filhos, mas na verdade não é bem assim. A escola, claro, participa também deste processo, mas o responsável primeiro são os pais. E algumas escolas, percebendo isso, têm cobrado isto dos pais. E quando a gente vai para o contexto bíblico, a gente percebe que mesmo já existindo a figura do mestre, mesmo já existindo essa figura de escola,
não como hoje, mas já existia essa figura onde grupos sentavam e aprendiam com um mestre, né? Coisas do universo, coisas do dia a dia, a filosofia, a questão do homem, moral e tudo mais. Mas a família sempre foi prioridade, né? A família sempre teve esta importância na educação dos filhos com a primazia. E eu queria iniciar com uns versículos do livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 1, versículo 8 a 9, diz o seguinte: Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Esse é o primeiro versículo em Provérbios, já no capítulo 1, que trata sobre essa educação vinda dos pais. Mas temos muitos outros, vou compartilhar com vocês alguns outros. Provérbios 4, do 1 ao 6, diz assim: Filhos, escutam o que o seu pai ensina, prestem atenção e compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom, portanto, lembrem dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava, dizendo: lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame-a e ela lhe dará segurança. Provérbios 6, do 20 ao 24 diz: Filho, faça o que o seu pai diz e nunca esqueça o que a sua mãe ensinou. Guarde sempre as suas palavras bem gravadas no coração. Os seus ensinamentos o guiarão quando você viajar, protegerão você de noite e aconselharão de dia. As suas instruções são uma luz brilhante e a sua correção ensina a viver. Elas livrarão você da mulher imoral e das suas palavras sedutoras. Provérbios 13, 11. O filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Provérbios 15, 5. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. São muitas passagens bíblicas que deixam claro que o filho deve respeitar o ensinamento do pai e que os pais têm essa responsabilidade de ensinar aos seus filhos. Mas o que temos que entender é que essa época que eu falei aqui de urbanização da sociedade, em que de certa forma a primazia do ensino deixou de ser dos pais, gerou, claro, filhos com uma dificuldade até de respeito aos pais, com várias dificuldades no seu aprendizado. E é claro que esses filhos se tornaram os pais. Então, mesmo que a gente diga hoje assim, os pais têm que retomar a primazia no ensino, a gente precisa entender que esses filhos que foram mal ensinados, hoje são eles que são os pais. E se eles tomarem essa primazia no ensino, que tipo de ensino teremos? Que tipo de ensinos teremos, né? Então temos que questionar que educação estes pais de hoje, que teve uma educação diferenciada, podem oferecer aos seus filhos. E hoje eu queria trabalhar justamente em cima disso. Não apenas da importância dos pais ensinar, mas sobre o que ensinar. O que é que tem sido ensinado aos nossos filhos? Qual tem sido os conceitos? Quais têm sido as diretrizes que temos passado para os nossos filhos? O que é que tem norteado a vida de nossos filhos? O que é que nós temos valorizado? Quais são os valores que os pais têm passado para os filhos? Por exemplo, um grande valor que hoje se percebe na sociedade é quando diz assim para o filho: filho, você tem que ser o melhor. E eu acho isso muito estranho, porque quando a gente diz que nosso filho tem que ser o melhor, ele vai ter que criar, buscar formas de se tornar melhor. E muitas vezes essa forma de se tornar o melhor passa por cima de outros, usa caminhos tortuosos.
Eu sempre gosto de cobrar muito do Benjamin, dizendo, filho, você tem que melhorar, tem que ser melhor. Mas eu nunca cobro ele para ser o melhor. Eu não acredito que todos os nossos filhos tivessem esse conceito de ser o melhor, ser o melhor, ser o melhor, ia gerar muitas frustrações, porque nem todo mundo vai ser o melhor. E também a pergunta, por que precisamos ser o melhor? Por que temos que ser o melhor? Outra coisa que eu percebo muito hoje nos ensinos é o foco da vida baseado em ganhar dinheiro. Então, quando eu ensino meu filho, é orientando ele, cuidado, se você não tomar esse caminho, você vai ter um emprego X que vai ganhar pouco dinheiro. Quando você for escolher um emprego, escolha aquele emprego que ganha dinheiro. Tenha cuidado na vida, senão você um dia vai ser um gari, começa a citar vários empregos que são mal remunerados, como se fosse ser um castigo. Você precisa ser aquele que tem que ganhar dinheiro. E isso tem sido o norte da sociedade, o dinheiro, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos pais têm colocado realmente isso como prioridade na vida dos filhos. E às vezes os filhos têm seus dons, às vezes os filhos têm seus desejos, querem tomar certos caminhos que não são tão valorizados assim e são, de certa forma, boicotados pelos pais, porque acham que os filhos têm que procurar aquele emprego que dá mais dinheiro. Outra coisa também, que é um conceito que a gente percebe muito hoje na sociedade, é baseado naquela lei do Gerson, né? Lei de Gerson, que eu não sei se vocês já escutaram, mas muitos já ouviram falar na lei de Gerson. Gerson foi um jogador da seleção brasileira, ele jogou na Copa dos 70, e na década de 70 ele era convidado para fazer comerciais. Ele fez uma vez um comercial de cigarro, onde ele cita algumas coisas referentes a eu tenho que me dar bem de todo jeito, né? Assim, eu sou brasileiro e brasileiro tem que dar seu jeitinho para sempre se dar bem, né? Sempre se dar bem. E também um conceito, esse conceito gerou, né, dentro dos estudiosos, uma ideia de lei chamada Lei de Gerson. Então, toda vez hoje, quando quer se tratar sobre a ideia da sociedade, de tenho que me dar bem de todo jeito, a gente chama de Lei de Gerson. E também é uma das diretrizes do ensino hoje que alguns pais têm ensinado, tá? E quando eu digo que você tem que se dar bem de todo jeito, de certa forma, quando um filho chega em casa que diz, pai, o troco veio errado, veio a mais, o pai vai dizer, que bom, a gente está até precisando disso, né? Porque passa a ser coisas que tiramos vantagem. Se você tirou vantagem, meu filho, nisso, aproveita. Meu pai, meu professor corrigiu minha prova aqui, eu vi que tem uma questão errada, mas ele botou como certa. Ótimo, filho, fica calado, tudo se deu bem. Então, muitas vezes a gente tem ensinado estes conceitos para os nossos filhos. E olhando a Bíblia, verificando, tem muitos e muitos ensinamentos na Bíblia, mas eu queria destacar apenas 3 para a gente encerrar este momento de hoje sobre ensino. E eu acredito que a primeira coisa que deve estar no ensino familiar daquele que segue a Deus é justamente amar esse Deus e servir esse Deus. Em Deuteronômio 6, do 4 a 9, diz: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes nas portas de sua casa e em seus portões. Então, o ensinamento a Deus, o amar a Deus, precisa ser a primeira coisa que devemos ensinar aos nossos filhos. Essa obediência a Deus vai levar nossos filhos a obedecer o que a palavra de Deus nos ensina, o que Deus nos ensina. E com isso teremos filhos melhores, teremos famílias melhores e teremos uma sociedade melhor. Outro ensinamento é amar e servir ao próximo. Até porque a Bíblia diz, né? Se eu não amo o meu próximo, é mentira dizer que eu amo a Deus. Então as duas coisas são ligadas. Só faz sentido eu amar ao próximo se eu amar a Deus, só faz sentido amar a Deus se eu amar ao próximo.
Lucas 10, do 25 ao 37, temos um grande exemplo de amor ao próximo, que é a parábola que Jesus nos ensinou, da parábola do samaritano, que eu até digo que erroneamente a gente chama de parábola do bom samaritano, né? Eu não gosto desse título, como se aquele foi bom, mas os outros não eram, né? Então foi colocado nas nossas Bíblias esse título, a parábola do bom samaritano. Eu prefiro a parábola do samaritano. E quando a gente entende aquela parábola do samaritano, não é que apenas devo amar o meu próximo na hora da necessidade, não é apenas nesses momentos, não é apenas quando eu percebo que alguém está machucado, enfermo, faminto. Não é só nessas horas que a gente demonstra amor ao próximo. O amor ao próximo se dá também nos tratamentos. Quando eu respeito o próximo, quando eu dou um bom dia, quando eu dou uma boa tarde, quando eu peço com licença, quando eu digo desculpa, tudo isso tem a ver com amor ao próximo e são coisas que devemos ensinar aos nossos filhos. Eu também amo o meu próximo quando eu falo sempre a verdade. Se eu estou falando a verdade, se da minha boca só saem palavras verdadeiras, isso significa que eu estou amando o meu próximo, eu estou sendo respeitoso com ele. Temos, claro, que também amar ao próximo no dividir, no compartilhar, também na hora de demonstrar sentimentos, na hora de ser empático, né? Demonstrar empatias. Então tudo isso tem a ver com amar ao próximo. E isso são coisas que devemos ensinar em nossos lares. Isso são coisas que devem estar nas primeiras informações a ser dadas aos nossos filhos e sempre cobrar deles isso. Como tem sido o teu amor a Deus? Como tem sido o teu amor ao próximo? E por último, é a busca da santidade. Quando eu falo de ensino, né, e falo de provérbios, eu sei que muitos lembram logo do versículo 6 do capítulo 22, que diz: eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele, né? É um versículo muito conhecido nosso, que infelizmente alguns irmãos pensam que esse versículo é um mandamento, né? Na verdade ele é um princípio. Quando eu digo que educando o meu filho ele nunca se desviará, não significa que aquele que se desviou ele não foi educado, não é bem isso. Mas que é um princípio. Se eu educo o meu filho, a chance que tem, a possibilidade que tem dele continuar no caminho sem se desviar até o final da sua vida é muito maior do que aquele que não educa seu filho. É apenas um princípio, mas é um princípio que norteia, é um princípio que diz assim: eduque o caminho que deve andar, se afastando do pecado, abrindo mão das coisas que não prestam, se afastando de pessoas que levam para o caminho errado. Então, nós precisamos ensinar nossos filhos sobre isso, sobre o pecado, sobre todos os pecados que ele deve evitar, sobre a vida que deve ser de santidade, de buscar sempre, cada dia mais, ser parecido com Cristo, cada dia mais procurando agradar a Deus com as suas atitudes, com as suas palavras, com seus pensamentos, com o seu corpo. Isso tudo tem que ser ensinado a nós. Amar a Deus e servi-lo, amar ao próximo e servi-lo e buscar a santidade. E quando a gente está falando aqui de ensinar, Jesus foi o grande mestre, né? Os ensinamentos de Jesus vão ficar para a eternidade. Tem ensinado há 2000 anos e sempre continuará nos ensinando. E a forma como ele teve de ensinar essa família, que a gente chama de igreja, foi através do discipulado. O discipulado é a forma de ensinar que nós temos como cristãos, que ensina não apenas no falar sobre Deus, mas ensina no viver o Evangelho, ensina no viver o amar a Deus, ensina em todas as circunstâncias da nossa vida. E nossa igreja tem trabalhado nesses últimos tempos, nos últimos anos, né? Sempre trabalhou, mas tem enfatizado muito nos últimos anos essa questão do discipulado. E uma das nossas grandes ferramentas de discipulado hoje são os nossos pequenos grupos. Nós estaremos iniciando estas semanas os nossos pequenos grupos virtualmente e também com alguns encontros aqui no templo, aqui na nossa igreja. Então, se você não foi convidado ainda a participar de um pequeno grupo, vai ser colocado nos grupos da igreja alguns convites para participar de pequenos grupos e eu peço a você que participe.
entre nesse pequeno grupo, participe, você vai ser discipulado, você vai ter a oportunidade de ajudar muitas pessoas também a encontrar Cristo e a trilhar nesse caminho que você tem trilhado. Então, é uma grande oportunidade que teremos. Esta semana já estamos iniciando esses PGs, então aproveite e não perca esta oportunidade, ok? Vamos orar agora, encerrando. Peço obrigado a todos que participaram conosco, que têm participado deste momento de celebração, que esse mês realmente foi um mês de muitas bênçãos e que sua família possa ter sido grandemente abençoada por todas as palavras vindas de nosso Deus para a sua vida. Oremos. Querido Deus, Pai maravilhoso, nós te rendemos graça, ó Deus, por teu infinito amor nas nossas vidas, ó Pai. Nós te rendemos graça que, apesar de todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, tu continua, ó Deus, conosco, nos ajudando a nos levantar, nos dando forças, ó Deus, ajudando-nos a limpar o nosso coração, a limpar nosso corpo, para que a gente possa buscar a santidade que tu tanto almeja em nós, ó Deus. Te clamamos, ó Pai, por todos os necessitados, te clamamos, ó Deus, por todos aqueles que estão neste momento enlutados, te clamamos, ó Pai, por todos que estão enfermos nos hospitais, os que estão desempregados, ó Pai, que tu esteja abençoando a tua igreja, ó Pai, e todos os seus familiares, ó Pai, que as nossas famílias sejam fortalecidas pelo teu amor e a tua palavra, e que possamos, ó Deus, ter cada dia mais uma sociedade melhor, uma sociedade mais amorosa, uma sociedade mais viva, por conta do teu evangelho, por conta do teu amor transbordando através de nós. Fica conosco durante esta semana, nos dá uma noite abençoada na tua presença, é o que te peço em nome de Jesus. Amém.